Fludrocortisona. Provavelmente você nunca ouviu falar nessa medicação. Realmente ela não é aí uma das medicações mais utilizadas por aí. Eu, por exemplo, quando fui comprar na farmácia, o atendente me falou que só eu tinha comprado esse remédio ali. Mas eu moro numa cidade pequena, né? Dá um desconto. Inclusive, você vai perceber que dependendo aí da cidade onde você mora, é difícil de achar essa medicação disponível a pronta entrega nas farmácias. Geralmente você tem que fazer a encomenda, né? Tem que fazer um pedido. Mas vamos lá. Que negócio é esse de fludrocortisona, ou conhecido aí como nosso querido Florinef, que é o nome comercial dele? Ele é um esteroide adrenocortical sintético. Falei difícil agora, né? Basicamente, ele imita um hormônio do nosso corpo chamado aldosterona. A aldosterona é um hormônio que é produzido lá nas glândulas adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos nossos rins. É a mesma glândula que produz um hormônio aí muito famoso que provavelmente você já ouviu falar nele, que é o cortisol, que muita gente conhece por ser o hormônio do estresse. Então, a fludrocortisona, ela é um corticoide. Na verdade, ela é um mineralocorticoide. Ou seja, ela não é um corticoide usado aí com a mesma função que provavelmente você já deve ter tomado aí a prednisona em algum momento para combater alguma inflamação. Elas não têm a mesma função, apesar de serem corticoides. A fludrocortisona, ela tem a função de reter sódio no nosso organismo, que é o que o hormônio aldosterona faz. O sódio, ele puxa água para junto dele, digamos assim. Com isso, essa medicação ela acaba aumentando o nosso volume sanguíneo, que também é conhecido aí por volemia. Esse aumento do volume sanguíneo acaba aumentando a nossa pressão arterial, e é justamente isso que a gente quer quando usa ele na disautonomia, ou para casos de hipotensão postural, que é uma coisa que se encontra na disautonomia. Essa hipotensão postural, ela nada mais é do que tipo a sua pressão, ela tende a cair quando você está na posição ortostática, quando você está em pé. Quem tem desautonomia geralmente tem, né, essa condição da hipotensão postural. A gente tem a pressão mais baixa e permanecer um longo tempo, um tempo maior em pé pode dar problema. A gente pode realmente ter essa queda de pressão e evoluir aí para um desmaio. E para evitar esses temidos desmaios, os quadros de síncope, de queda de pressão, a gente faz uso da fludrocortisona. Quer dizer, em alguns casos ela pode ser utilizada. Lembre-se sempre, não faça jamais automedicação, principalmente dessa medicação, porque ela não é nada inofensiva. Aliás, nenhum corticoide é inofensivo, eles têm vários efeitos colaterais e se usado aí sem um controle, sem uma orientação, isso pode dar um BO danado. Você pode estar vendo esse vídeo e pensar, nossa, então eu vou lá na farmácia e vou comprar fludrocortisona para ver se eu melhoro um pouco disso. Mas, infelizmente, nada é tão simples assim. Existem muitos efeitos colaterais da fludro que podem ser edema periférico, que é o inchaço, principalmente aí na região dos tornozelos. Eu, por exemplo, estou tendo esse negócio. Não está me incomodando até agora, porque é um inchaço aí discreto. Dor de cabeça, aumento da pressão arterial e se isso não é monitorado pode ser bem perigoso. Redução dos níveis de potássio e isso é muito grave, isso pode desencadear arritmias cardíacas e dependendo aí dessa queda do potássio isso pode ser até fatal. E em alguns casos doses altas ou um uso muito prolongado, sem um controle, sem essa orientação, isso pode evoluir aí, pode acontecer uma insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, o negócio não é brincadeira, gente. Infelizmente não dá para ver um vídeo aqui na internet e pensar que isso vai ser bom para você ir na farmácia comprar e começar a usar sem nenhuma orientação, sem nenhum profissional te acompanhando, até porque se você tiver efeitos colaterais ou algum efeito adverso, algum que não está esperado para medicação, o médico ele precisa saber e às vezes isso precisa ser urgente. Existem também as contraindicações, que são as pessoas que não devem tomar a fludrocortisona. Gravidez. Quem tem hipertensão, que é a pressão alta, parece estranho, mas tem pessoas que têm desautonomia e são hipertensas. Quem tem problemas com inchaços, casos de insuficiência renal, pessoas que já têm baixos níveis de potássio no sangue,
osteoporose. Agora vamos lá para algumas informações bem importantes sobre esse remédio. Ele deve ser armazenado na geladeira e você deve retirar somente a dose mesmo que você vai ingerir, porque ele é bem sensível. Na farmácia, quando você compra, geralmente eles te dão aí um negocinho de gelo, sabe? Uma bolsinha de gelo e uma caixinha térmica também para você trazer o remédio até em casa. Ele é um remédio bem caro, é em torno de uns R$ 300 um frasco com 100 comprimidos. São comprimidos bem pequenininhos de 0,1 miligrama. A validade dele não é muito longa, são 18 meses contando a partir da fabricação. Agora, algo muito importante, quem faz uso desse remédio por um uso prolongado, tem que ficar muito atento aos níveis de sódio e potássio, por isso que tem que ser acompanhado aí com exames de sangue com uma certa regularidade, para ver a necessidade de suplementar potássio. Agora, de quanto em quanto tempo você vai fazer esse exame, a suplementação de potássio, tudo isso é conversado com o seu médico. Muito importante, se você tiver com sintomas de potássio baixo, por exemplo, assim, cãibras, arritmias cardíacas, assim, descompasso e tal, é muito importante que você busque o médico para avaliar, para fazer o exame e ver se não é essa situação que está acontecendo. A dosagem que você vai usar é determinada pelo médico, de acordo com o seu quadro e tolerância também. É uma questão aí que você vai testar, para ver como é que vai ser a adaptação do seu corpo à medicação, em qual dose que você consegue tomar sem sentir nada, ficando legal. Agora sim, falando da minha experiência, em março vai fazer 1 ano que eu estou usando a fludrocortisona. Para mim, até agora, está valendo a pena. Assim, ó, não é um remédio que faz milagre, infelizmente. No meu caso, ela me aliviou muito os episódios de síncope, né, de desmaio ou de pré-desmaio. Como eu estou conseguindo manter a minha pressão arterial mais estável, ali 11/7, 12/8, num nível normal, sem ter essas quedas, eu consigo me manter mais tempo em pé, eu consigo fazer caminhada, me mexer mais. Mas, por exemplo, assim, quando está muito quente, em ambientes quentes, ou se eu já fiquei um longo tempo em pé, aí eu não aguento. O remédio, a ação dele, infelizmente, não consegue segurar. Enfim, se você tem desautonomia, conversa com seu médico, fala para ele sobre a fludrocortisona. Infelizmente é uma medicação cara que pode ter efeitos colaterais aí bem indesejados, mas trabalhando bem isso com o médico, sendo acompanhado de pertinho, quem sabe é uma tentativa que você consegue fazer para ver, dependendo do seu caso, dependendo do seu tipo de desautonomia. Se o médico te receitou, não precisa ficar com medo da medicação. Eu sei como é que é isso, eu fiquei com muito medo de tomar. Nossa senhora, eu fiquei morrendo de medo de ter efeitos colaterais, de me sentir mal e etc. Mas graças a Deus deu certo comigo, assim, fechou bem. São tentativas, né? A gente tem que arriscar para tentar buscar um pouquinho mais de qualidade de vida. Sempre acompanhado de orientação médica, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se você toma o Florinef e quiser comentar aqui embaixo como foi com o seu caso, se tiver também qualquer outra sugestão, comentário, enfim, deixa tudo aqui. Se puder ajudar, vou ficar muito feliz. Um beijo e fui!